Olá, seres humanos, sejam muito bem-vindos ao episódio final do QG dos Médicos. Dessa vez é o final mesmo. Eu nunca pensei que eu fosse ser capaz, né, de conversar com tantos médicos e entender um pouquinho da rotina deles, né? Eu achei que eu ia precisar saber de, sei lá, palavras mais difíceis. Mas conversar com vocês foi muito leve, foi muito simples. Era engraçado que antes da gente chegar no estúdio, vocês perguntavam, mas o que é que tu vai me perguntar? E eu sempre dizia, não decora, na hora a gente vê. E foi muito isso. A conversa foi rolando e foi fluindo, né, naturalmente. E eu acho que é isso que fez o programa ser tão legal, porque nada foi ensaiado com antecedência, né? E aí me surpreendeu bastante positivamente. E eu acho que surpreendeu alguns de vocês também. Renan quebrou tudo lá, né? Inclusive a cadeira do estúdio. Inclusive a cadeira do estúdio, porque ele literalmente quebrou a cadeira durante a gravação. Meu Deus! Alisson, Renan, tu quebrou a cadeira! Ele só não quebrou mais do que Murilo, porque Murilo arrebentou alguns corações das pessoas da agência que pediram um contatinho dele, porém, o rapaz era comprometido. Eu disse era, porque breaking news ele não é mais, ok? Eu aprendi muito com vocês durante esse tempo. Até Vó brincou no episódio dela, dizendo que, poxa, ninguém vai assistir, será que eu falei alguma coisa interessante? E aí, Adalto, que estava no estúdio no dia, falou assim, caramba, eu vou sair daqui hoje revendo a minha postura como pai, pô. Pessoas inspiradoras, elas não necessariamente têm 1 milhão de seguidores no Instagram. Pessoas inspiradoras, elas fazem coisas inspiradoras. E todo mundo que está aqui sentado hoje fez algo inspirador, fez algo que mereceu te fazer ser convidado para falar um pouquinho com a gente. Pedir, por favor, vocês se acalmem um pouco, vamos parar de tumulto. Eu sei que todo mundo quer autógrafo de Joseph, mas vamos deixar para o final, tá? Temos aqui a nossa entrevista mais assistida. Está quase batendo os 1.000 visualizações. E ele foi para lá dizendo assim, eu não tenho nada para falar, pô. Eu não sei nem o que eu vou dizer. Minha história é bem... Quando a gente saiu de lá, estava, tipo, a galera chorando. Então, eu dou a palavra aqui a Fernandinho. Minha gente, primeiro para agradecer muito, agradecer ao dono da casa, o pessoal da Amigo, muito obrigado pela parceria, por ajudar nesse projeto. A Giza, que se superou, ela queria fazer mais, ela é meio doida, sabe? Quando foi idealizado o projeto, eu dei a ideia, ela gostou muito, e ela disse, está certo, vamos fazer 2 por semana, 3, vamos fazer 1. Não, dá não, porque é difícil mesmo, a gente sabe que é difícil para conseguir, cada um consiga um horário, marcar, e tem que coincidir, ainda tem um problema do estacionamento, né? Tem gente que estacionou do outro lado do mundo, mais um grau, enfim, cada um tem suas dificuldades, mas estamos aqui. Então, eu queria agradecer, gente, a vocês por terem propiciado a gente esse privilégio de ter um book. A gente tem um livro de gente, isso não tem preço. Não tem preço. Ter um livro de pessoas, você não tem noção de quanto, durante esse período, eu me lembrei muito da pessoa mais importante da minha vida, depois de Davi, que hoje está comigo, mas da nossa vida, minha mãe, porque ela amava arquivo, histórias, conversas, ela era muito de... Se dependesse dela, ela tinha feito, isso ela dizia, desde 82, 1982, ela dizia que eu tinha um erro grave. Eu não tenho arquivos, eu não guardo. Sempre foi, por exemplo, as minhas músicas, são mais de 200, nenhuma é registrada no meu nome. Eu já fui, inclusive, proibido de usar uma, que uma pessoa que disse que era dela, eu disse, está certo, então você fica usando, eu faço outra. Aí fiz outra, mandei para ela. Fiz outro, do mesmo assunto, mandei para ela diferente. Besteira, eu nunca achei que as coisas minhas são minhas, exceto a minha honra e a minha família. Mas o mundo é nosso, não é meu, é compartilhado. O conhecimento, aquilo que você fala, aquilo que você diz, aquilo que você pensa, o ato de cuidar de alguém, é um ato que não tem a ver somente com o que eu sei, tem a ver com o que eu sinto mais do que com o que eu sei. Eu aprendo a guiar sentimentos, ou pelo menos a domá-los, a não deixar que eles acabem comigo. Porque o médico, quando sente muito, sofre demais. Quando não sente nada, aí não é médico. Aí já é o outro lado da história. Então, eu queria agradecer
a todo mundo que participou, todos que participaram de qualquer coisa. Ontem eu recebi no meu celular, eu vi, dizendo lá que tinha um negócio que vocês foram fazer lá em casa, dizendo que ele ultrapassou não sei quantos milhares de pessoas que viram que foi... Como é o nome daquele negócio de hell? Eu chamo de inferno. Como é o inferno? Os infernos lá, os rios, dizendo que os infernos meus, eu tinha batido o quinto dos infernos, e que foi o recorde de visualizações de coisa minha, do meu pessoal. Eu nunca fui pensando em alguém ver quantos verão. Eu sempre penso assim, alguém precisa ver, mas o alguém pode ser um só. Nunca fez falta, nunca sofri por falta de plateia. Não foi para mim um problema, gente. Talvez por isso eu consegui me adaptar tão bem no pós-pandemia. A gente precisou da pandemia para entender um bocado de coisinha pequena. Minha mãe morreu em casa. Davi visitou minha mãe comigo na véspera da morte dela. A última frase que ela expressou foi para ele. Ela estava sem escutar mais por conta de uma série de coisas e precisava gritar. Ele chegou em casa, ela estava com oxigênio quase difícil, não conseguia com a máscara. Aí disse que ela queria que fosse tudo em casa. Ele disse, chegou do colégio, tu lembra disso, quando tu voltasse do colégio, chegou em casa e disse assim, Davi, veja, isso foi 2018, 19, 20, não, 2018, não, 2019, março de 2019, então, dia 11 de março, Davi chega comigo do colégio, para ela, porque ela queria vê-lo, véspera da morte, eu quero vê-lo, está certo, vou buscá-lo, aí voltei do colégio com ele, ela estava cheia de aparelho, coisa, ele chegou assim e disse, tira tudo aí, com a força que vem dos anjos que nos animam, disse, tira tudo aí, vou falar com ela, aí chegou no vídeo e disse, eu te amo, vovó. E ela respondeu a última frase da vida dela, que durou ainda depois mais um dia, reverberando em mim, vai durar para sempre. Foi assim, e eu te adoro, Davi. Essa foi a frase dita para Davi na véspera da partida. Dia seguinte, ela foi embora. Uma semana depois, a gente estava, eu e Davi, no cemitério, onde ela tinha sido sepultada, fui com ele. Acho que isso você não lembra, filho. Ele pediu, eu quero ir lá. E aí ele foi lá e fez algo que ele fazia sempre para alegrá-la. Sempre. Quando ela ficou sem escutar, ele foi para lá fazer, ele sempre gostava de dançar, fazia a dancinha, aquela que balançava os braços, lembra? A dancinha para ela, foi fazer a dancinha para ela. Ela perdeu a audição, não estava ouvindo mais quase nada, não sei o quê. E diga. Eu lembro de uma vez que eu desenhei na barriga, eu te amo, vovó. Esse dia. Ele foi lá, disse, vou dançar para ela. Não contou a ninguém, escreveu de batom na roupa dele, batom de Mônica. Eu te amo, vovó, botou a roupa, foi lá para dançar. Aí ela disse, hidrocou. Aí ele foi, dançou, ela bateu palma, bem feliz da vida, ele puxou a camisa, assim como o apoteose. Ou seja, não sabe, não vai escutar, mas vai ver alguma coisa. Quer dizer, isso você pode morrer não é o fim, morrer é uma etapa, é uma fase, é um processo, é uma transição. Na pior das hipóteses, se você não crê em nada, é inexorável, ponto. Então, que seja com toda dignidade e equilíbrio, com o máximo de presença de gente, que seja com pessoas que gostam da gente, que estão perto da gente, que entendem que a pessoa tem que pentear os cabelos, tem que pentear o cabelo. Ela não está vendo, se não vai pentear, custa nada, vamos ajeitar não sei o quê, vamos tomar um banho, qualquer agrado vale tudo. E aí, foi assim o caminho dela, e com o auxílio do meu capataz, meu grande herói, Davi, eu sei que eu sou um herói para ele, mas ele é para mim também. E aí a gente foi para o cemitério, uma semana depois, ele não foi na hora do sepultamento, mas foi uma semana depois lá no cemitério, e está lá aquele gramado bonito, ele disse, pronto, vou me despedir dela. Se abaixou, alisou o capim, dançou mais um pouquinho, disse, agora vamos embora. Pronto, resolveu. Ou seja, está cumprida a etapa da vida, graças a Deus, com honra. Isso precisa ser introjetado por a gente, na vida da gente. A gente precisa entender que há muitas pessoas que precisam de pessoas. Eu sou médico, mas eu sou pessoa. Eu sou gente também, eu também falho. E eu disse a todos que cuidaram dela, que cuidaram de Davi, que cuidaram de mim, nada, eu nunca tive, não. Graças a Deus, nunca tive nenhum tipo, eu não tenho nada, nenhum tipo de... Davi me perguntou semana passada, papai, quando foi a última vez que você adoeceu, não foi? Que eu não me lembro, nunca lhe vi doente, não. Você não tem. Graças a Deus, eu não tenho tido problemas. Claro que eu tento me cuidar um pouquinho,
Por exemplo, meu pai e meu avô tiveram tumor de próstata. Operaram. É óbvio que eu sou um bom candidato. Meu irmão Beto vai operar agora. Então, pode ser que eu seja o próximo. Nenhum problema que seja, que a gente cuide, que cuide da melhor maneira possível, que cuide sem medo. A gente não tem que temer, ainda que ande no vale da sombra da morte. Conviver com quem não presta, a gente convive com a gente mesmo, droga. Pense se cada um da gente não sabe a merda que é em alguns campos. Então a gente convive com o espelho, imagine com o outro, que vai querer me mostrar o lado bom. Qualquer outro que se me apresente vai querer isso. Então, estamos aqui juntos e eu queria muitíssimo agradecer a vocês, como se eu estivesse olhando para todos os que já passaram um dia. Para cada um, de alguma forma, os que me ensinaram, aqui comigo aprenderam, cada um que tem histórias e mais histórias, tem muita doidice, viu? Tem muita doidice nas histórias de quem trabalhou muito tempo e, evidentemente, isso se traduz um pouco nas histórias que vocês acabaram contando no dia a dia, da sua turma da faculdade, de alguma aventura pós-vestibular, de alguma aventura antes do vestibular. Por exemplo, vou contar uma aqui, a de Gilmar. Gilmar era um aluno espetacular, estava pronto para passar, vai passar tudo certo. No dia da peste, da primeira prova do vestibular da UPE, ele queria ir para a UPE, faz a redação, esqueceu de botar o título. A mãe dele, que é quem resolvia tudo, ficou louca, ela ficou mais louca do que ele. Pronto, pânico geral no reino da Dinamarca. Pronto, vou fazer o quê? Nada, vá fazer prova. E vai dar para passar? Vai. E eu vou perder alguma coisa? Eu achava que podia até anular naquele tempo. Não, no máximo vão tirar meio ponto, rapaz. E esse meio ponto vai fazer falta de uma, não a hora pô. Que besteira, que frescura, está pensando o quê? Entendeu? O outro liga para mim na véspera da prova. Professor, estou aqui em Olinda, doente, com amidalite, acho que eu não vou fazer prova amanhã não, estou doente. Vai, rapaz. Que besteira. Oxi, e daí? Tem nada não. Vamos em frente, vamos tentar. É como quando você estiver cuidando de alguém. Tente o que você puder fazer. Não é para salvar a vida, não. É para salvar a sua vida, a sua honra, a história que você vai contar para os outros. Mas cuide no sentido de olhe, pegue, cheire. A teleconsulta, por exemplo, mostrada aqui, ela é espetacular. Eu apanhei muito na pandemia, numa discussão que teve na universidade. Me chamaram para falar de teleconsulta, perguntaram qual era a minha opinião. Eu disse, maravilhosa, fantástica. Claro, ela é extremamente útil. Se você nunca fez, você é um idiota. Você precisa perder o medo dela. A teleconsulta é você conversar com a sua mãe, com o seu irmão. Você não fala por telefone e você não sente que a pessoa está triste. Pronto, é isso. Ah, mas o ideal... Ah, mas peraí, tem coisa que é ideal, tem coisa que não é. Dá para ser... Eu tenho que fazer alguma coisa. Escutar. Olha, na pandemia eu conversei com tanta gente. Eu descobri que tanta gente tinha medo. Meu Deus, eu tenho uma geração de pessoas que aprenderam... Porque quando você não ama e tem medo, tudo bem. Mas quando você ama e tem medo, é horrível, que você fica desesperado. Não tenha medo de nada. Você é autoridade. A gente é autoridade. Nós temos algo a mais a oferecer. A gente tem algum conhecimento. Para mim, é um dos maiores exemplos de história de vida que eu tive dentro do hospital. Foi o meu primeiro plantão na restauração. Foi a coisa mais desastrosa desse mundo. Eu fui e fiquei... Mudou, mas naquele tempo era tudo junto. E a traumatologia era logo de cara. Assim, você entrava. Aí tinha ali a traumatologia. E quem dizia se o paciente era grave ou não era o maqueiro. Então, chegava lá fora, o cara chegou machucado lá de um acidente, lá veio um maqueiro correndo, resultado final. O médico Marcelo, que era o que estava de plantão, um médico ortopedista da época, eu estava de visitante, era um iniciante lá, segundo ano, terceiro ano, bem bebê. Aí ele disse, vou tomar um cafezinho. Está certo. Desceu para tomar um cafezinho e eu fiquei lá. Quando eu vi... lá vem um cara, e pelo jeito era quebrado, e eu não ia saber o que fazer. Eu não tive dúvida, me escondi debaixo da mesa. Aquela mesa com um pano velho podre, cheio de gesso, me escondi ali debaixo. O pior de tudo, em pouco tempo chega o cara, o Marcelo, e não para de chegar atendimento. Passei mais ou menos 1 hora e 40 minutos trancado ali embaixo, acocorado, morrendo de vergonha. Aí saí, depois quando não tinha pacientes, tinha que sair mesmo, né? Ele estava pensando, por que eu não fui chamá-lo? E a resposta é, não fui chamar, por quê? E eu, resultado final... Eu disse a ele, e ele disse, meu filho, eu queria lhe dizer uma coisa. Por mais que ele saiba, se ele sofre, ele sabe menos. Se ele está machucado e você está aqui perto dele, se você não souber fazer nada, e você simular um desmaio, vem alguém lhe acudir, cuida dele. Você chame alguém.
Fale com alguém, não tenha medo do doente, não. Pegue nele, cheire, toque nele, pergunte, ele escute, deixe ele falar. Mesmo que enquanto está fazendo isso, chega alguém para te ajudar. Mas não tenha medo, nunca mais tenha medo. Nunca mais tenha esse medo. Isso me ajudou muito a enfrentar. É que Renan falava justamente que as pessoas têm essa ideia, né? Que é o fim da vida e não precisa ser dessa forma. E eu queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Dessa impressão errada que é assim, só cuidado paliativo é o que resta, né? E não é bem isso, né? Então, primeiro eu acho que a gente existem fins diários, existem fins momentâneos na nossa vida. Eu acho que uma das principais coisas que a gente conversou também foi dessa nossa dificuldade de aceitar o fim das coisas, né? O fim de uma estética que a gente tinha e talvez a gente não tinha mais, o fim de alguém que foi embora e a gente não tem mais, o fim do tempo para chegar em um lugar que você chegou atrasado e perdeu. Então, de certa forma, da mesma forma que no nosso dia a dia o nosso fim ele se renova em novos começos, eu acho que independente de qualquer conceito religioso específico, eu acho muito reducionista a gente pensar que a nossa vida vai acabar no momento em que a gente for embora, né? E eu acho que isso, de certa forma, faz com que o nosso esforço ainda seja maior para poder fazer com que esse momento do fim também seja especial. O privilégio que eu costumo dizer para os meus pacientes, quando eles conseguem acompanhar um processo do fim de vida de alguém, eu imagino que isso vai ficar para sempre na memória de Davi, isso vai levar para sempre na vida dele essa história. E eu acho que, para a gente, como médico, é um desafio muito grande entender esse fim. A perda também é um fim, né? E a gente sempre perde alguma coisa, né? Mas entender que a morte é um processo que a gente atravessa e que nós, como profissionais sensíveis aos processos da vida, precisamos entender que, mesmo nesse momento do fim, quando não se tem nada para fazer, né, sempre tem algo a fazer por alguém que está em sofrimento, independente da condição que levou ela a chegar naquela situação, né? Então, não existe nada, não existe fim absoluto, o fim se renova. Essa semana, Gilmar até mandou um áudio para mim, foi falando que ele tinha falado justamente a um paciente sobre um diagnóstico, não foi isso? Que ele deu para o paciente, e aí ele falou, ele acabei de dar um diagnóstico super difícil. E eu até perguntei para ele na hora assim, chorasse? Aí ele... Porque, tipo, na minha cabeça, eu falando para uma pessoa uma coisa dessa, eu vou chorar junto, tá ligado? Como, eu acho que todos vocês têm uma história nesse sentido para contar, mas como é que vocês conseguem? Na minha área, me deparo muito com essas questões também. E um detalhe só que, antes de eu mandar esse áudio para a Gisele, a gente estava meio que numa discussão, assim, de fazendo uns cartões ou não. Eu dizia uma coisa, ela dizia outra, e a gente não chegava a uma solução daquilo. E aí os dois já estavam meio assim cansados, né? Já estava assim à noite e a gente estava prolongando assim o tempo. Aí foi quando eu disse a ela assim, eu digo, ó, vamos dar um tempinho aqui, que eu acabei de entrar no hospital, dei um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica para um paciente. É um diagnóstico que, sim, a gente precisa abordar o paciente de uma forma a acolher e entender tudo que envolve essa questão dos cuidados paliativos que, de uma certa forma, vai precisar. Então, foi nesse contexto assim que a gente conversou e que eu mandei o áudio para ela e que eu acho super importante assim, a gente estar falando disso agora, porque ultimamente, assim, nos últimos meses, eu noto, né, essa parte de cuidados paliativos vem sofrendo alguns baques no sentido de que a população em si fica meio que olhando com uma visão que não deveria. E é importante a gente estar falando isso aqui, né? E só citando mais um caso além desse, né, para ficar, eu não vou citar o nome especificamente, mas um paciente, né, específico teve um diagnóstico de câncer de bexiga, por exemplo, e aí uma situação hipotética com o médico, esse câncer de bexiga já era um câncer que foi diagnosticado, não tinha metástase ainda, mas já estava localmente invasivo e tudo, e esse paciente tinha a chance de fazer ali uma cirurgia, né, onde ele iria ficar
utilizando um dispositivo, né, no local ali da bexiga, e foi conversado com ele sobre essa questão da chance, né, dele fazer a cirurgia e tudo mais. E aí a gente sabe que envolve muito essa questão da religião também, ou não, mas é inevitável a gente falar nisso. E aí o médico meio que abordando no sentido de que, olha, é a sua chance, você, se fizer essa abordagem junto com a família, vai ter a chance de cura aí, mesmo com aquela bolsa, e o paciente bem relutante, não quero, eu não vou ficar fazendo xixi numa bolsa, minha vida vai ficar ruim e tudo. E, às vezes, eu noto isso, o médico ele tem um pouco de relutância, assim, da gente aprende, tem o conhecimento, sabe assim, se você fizer esse procedimento, você vai ter a chance de curar ou ter uma qualidade de vida melhor ou não. Mas o que eu achei determinante para estar citando aqui esse exemplo foi que, num certo ponto, o médico disse assim, olha, se você não fizer, se você fizer esse procedimento, você vai ter uma chance maior. Mas, assim, o milagre, né, que pode acontecer e que o paciente estava citando ali, tem chance de acontecer se você fizer esse procedimento. E aí o paciente olhou para ele e disse, certo, doutor, mas se eu acredito no Deus e se eu não fizer o procedimento também, o milagre tem chance de acontecer do mesmo jeito. Então, assim, eu acho que é muito mais como o colega falou em relação a essa questão de religião. É uma questão que a gente precisa dar um passo a mais para olhar o paciente, entender quais são as demandas dele e entender, apesar do nosso conhecimento, o que ele pensa sobre isso. O paciente veio a falecer por conta do câncer de bexiga, mas a qualidade de vida, assim como o Fernandinho deu o exemplo da mãe dele, foi uma qualidade de vida onde ele teve aquilo que ele escolheu, não é? Ele escolheu aquilo, teve a melhor qualidade de vida naquele período final dele aqui. O que vai acontecer ou não depois, aí cada um acredita no que acredita. Eu sou Murilo Araújo, sou Claro. oncologista também, um tema que eu abordo bastante também. É a gente respeitar a autonomia do doente, né, do paciente. Né? Ele tem o direito de querer não ficar com a bolsa, tem o direito de querer não passar uma sonda. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Eu, particularmente, eu já deixei claro assim, para a minha família que eu não aceito, não gosto de sonda nasointeral. Assim, se for uma patologia minha que eu vou ter que ficar com sonda no resto da vida, eu não quero. Posso ser jovem, posso ser velho, não interessa, eu não quero. Minha mãe, ao contrário, ela quer ser entubada de todo jeito. Eu quero que ela me entube e me cede. Então, isso é uma coisa que eu tentei mudar, mas já desisti. Então, isso é muito importante, isso, a gente ter essa conversa, né? E uma coisa é uma cultura da gente aqui, eu acho que faz parte do médico também mudar essa cultura de abordar sobre a morte, né? Então, assim, eu recebo muito paciente que o médico passa aí a investigação todinha e simplesmente não dá a notícia do câncer. E me encaminha para eu dar, então, chega o paciente diante de mim, assim, depois de todo um processo ali, às vezes de meses, e o médico não deu a notícia, mandou para mim para eu dar a notícia ruim. Então, ele meio que se sente traído, né? Então, acho que isso faz parte também da gente mudar essa cultura, né? Uma construção aí que a gente faz parte desse processo também. Vocês fazem parte de uma geração que, para mim, velho professor, é a última dos muito dedicados. Vocês foram estudantes, onde foi cobrado muita dedicação para ser estudante, para ser universitário, para fazer uma residência, foi muito cobrado. Dedicação. E vocês são geração de dedicados. Isso é muito bom. Muito bom. Foram os últimos dedicados. Os atuais são muito menos dedicados. Aquela criaturinha que está ali, Lara, ela está como visitante, ela ganhou o privilégio de vir aqui assistir hoje esse papo da gente. Seja muito bem-vinda. Ela é uma terceiranista do Colégio Santa Maria, estudiosíssima, dedicadíssima. Ela parece com vocês, parece que Deus atraiu. Ela veio para cá, ela é diferente da maioria. Disse isso a ela já, é diferente da maioria. Ela jurava que eu não saberia tudo isso dela, não foi quando eu comecei a falar. E por que eu estou dizendo? Porque os dedicados são raridade. A sala dela, o que as pessoas mais querem, me diz, o que eu escuto, matriculo um aluno hoje, ele me diz, professor, eu digo, qual é o seu objetivo, sua meta? Eu quero ser médico, tá certo. Então me diga a universidade que você quer passar,
ok? O curso que quer fazer. Eu quero passar na faculdade. Aí pode ser a FITS, pode ser a Tiradentes, pode ser a Nassau, pode ser a Católica. Ele disse, qualquer uma, desde que eu passe esse ano. Não pode ser desse jeito. Não pode ser, veja, as coisas não tem que ser como eu quero, porque em medicina a maioria não é como a gente quer. Então, vocês são a última geração dos que aceitavam resilientemente, eu vou, eu tento, eu quero e eu posso. Esses foram os últimos disso e foram os primeiros a enfrentar, aí é o segundo problema, esse é mais grave do que o primeiro, a enfrentar a baia dos protocolos. Imagine que você esteja daqui a 10 dias ou 5 dias passando na rua e um ônibus freia bruscamente, uma criança corre e acaba que foi atropelado. Está lá o cérebro exposto, o pulmão rasgado, e ele ainda respira, ainda está consciente, e você sabe que ele vai morrer. Vai ligar para o SAMU? Vai. Sabe que não tem jeito, não vai. Você conhece. São poucos, mas tem ainda um lastrozinho de segurança. Só que a criança tem 5 anos de idade, 4 anos de idade. O que você vai fazer? A resposta, minta. Imediatamente minta para ele, chegue no ouvido dele, segure e diga, maninha, chega já. Aí ele vai respirar tranquilo e vai embora. Veja, é também o fim, mas é o outro lado. Não respeita o protocolo. Você não tem que fazer uma coisa louca. Você não tem que se descabelar. Minta para ele se precisar. Diga para ele. Diga que ama. Diga, sua mãe mandou dizer que. Diga qualquer coisa. Para ele vai ser tão importante isso. Vai ser tão... Mas isso vai fazer mal? Mal nenhum. Então aprenda. Diga a alguém dentro do hospital, quando tiver que... Tem que levar para UTI. Eles, eu não queria ir. Mas ninguém quer, mas tem porque eu tenho que estar vaga, porque é feriadão, porque, pô, tem que ter, tá? Não é problema, o velho de 74 anos levou uma queda, botei, tem que ir, botei, porque veja estatística, vai te fuder, mentira, conversa, porra. Não, a primeira coisa que o velho precisa ser é escutado, até porque ele não escuta quase ninguém, como ele escuta menos, ele fala pouco, quando está doente tem que falar muito, diga, ele conta a história todinha. Perdoe todos os que conseguirem lhe magoar, ou virar as costas para você, ou lhe trapacear. O que te faz, assim, conhecer tanto a pessoa sem nem conhecê-la direito. Tipo, por exemplo, Daíli, tu pode dar o microfone para ela. Ele disse para mim que onde eu estudei toda a minha vida, disse o nome de todas as minhas amigas. E aí ele fez, eu sei tudo isso, eu só não sei uma coisa. Aí eu, o quê? Aí ele, pronunciar seu nome. Ou seja, forçou. Que era Daíli, e desde então, todas as aulas que eu estava lá, ele... Não é isso, Daíli? Então, tipo assim, como é que tu sabe que aquela pessoa é uma boa pessoa e durante a faculdade, durante, assim, o ensino na faculdade, não dá vontade, assim, de dar uma chacoalhada num aluno que tu acha que não vai ser um bom médico, não, uma boa pessoa? Primeiro, como é que eu sei a pessoa se é boa ou ruim? O espelho me mostra que mais da metade de mim não presta. Então, todos já são melhores do que eu de saída. Eu já acho, como eu não conheço o outro, eu sei que tem muita coisa que presta. Muita gente que parece ruim vai ser muito boa, depende muito do que a vida trouxer para ele. A gente não anda só, né, não? A família todinha, é uma corda de caranguejo. A gente tem umas vinculações que a gente não tem ideia. Existem coisas vinculantes que a gente não tem ideia. Não tem ideia de jeito nenhum. A tua história é curiosíssima, porque... A família estava preocupada. Eu disse, não preocupa não. Ela não, esqueça. Esqueça, mas eu quero que seja sua. Não. Foi assim mesmo? Aí o pai, um indivíduo altamente racional à época, mas era razão em pessoa, assim, o bastião da razoabilidade. Aí veio para mim, olha para mim e disse, veja, eu tenho 2 filhos. Disse, 2, tem 3, né? Mas tudo bem. Tinha 2, não tenho 3. Mas eu estou com, não sei o que, eu disse, não, a menina não. Como a menina não, que eu não disse nem o nome? Ela vai passar tendo tirado a pior nota da turma dela. E ela será uma das melhores médicas da turma dela. Pode escrever o que eu estou dizendo. Ela vai passar tendo tirado 5,3 naquela bosta, aquela prova mal feita que eu esculhambei. Não foi assim? Exatamente assim. Ela chegou em casa admirado. Olha, minha filha, esse homem sabe tudo da sua vida. E você nem fazia ele. Aí eu disse, sim. Ele falou qualidade. Eu disse, eu aposto minha mãe contra um prego que ela passa em medicina esse ano, antes de estudar comigo, naquele listão daquele ano, que ela tinha se arrombado na prova inteira da pior nota de biologia. Eu disse, agora o outro não. Mas aí o senhor disse para ele, ela foi a pior de biologia, mas... Sim, tudo. Tava, claro que estava. O resto equilibrou. Porque eu sabia que você merecia, minha filha, estava na cara, você era genial. O problema maior seu foi...
Veja, agora eu vou dizer pela primeira vez, eu vou contar aqui o que foi, de onde veio essa minha angústia. Foi a dureza do seu pai interferiu demais em Glauber. E essa interferência nele mexeu muito com ele enquanto jovem, porque não era, eu sou quem? E aí você, que era a mais genial dos três, você era muito melhor do que os outros, não tem comparação não. Aí a mais nova, que era a melhor, tremeu. Como é que está tremendo? Não, não pode não, que essa mulher é boa demais, rapaz. Não pode. Eu conversava tanto. Eu vou lhe contar uma coisa que você... Um ano antes eu chorei porque você não passou, minha filha. Oh, meu Deus, eu vou chorar. Eu amava você sem lhe conhecer. Eu queria muito o seu bem por causa do teu irmão, que eu queria. Eu sei que ele ficou tão próximo a mim depois disso. Foi tão útil para mim, tanto que eu fui muito doente para a formatura dele. Veja, mas eu vou, não posso perder, não. Eu quase não vou para a fé, é muito difícil ir para algum canto. Eu sou muito trancadinho. E assim, essas histórias, isso é grupo, isso é família, isso a gente vem de outras coisas, que a gente não sabe, né? Nós não entendemos direito, mas vem. Tem alguma coisa que a gente não sabe explicar, que produz esses laços. Então, as pessoas que Gisele perguntou, como é que eu sei que alguém presta? Eu achei diferente de mim, já presta. Não sei se eu vou acrescentar em nada, mas eu acho que a medicina, considerando que é o curso que a gente está falando, ela tem um rol de aptidões que você pode ser absorvido com excelência, sem sequer gostar do ser humano. Eu conheço gente que é talvez, tecnicamente, referência como radiologista, sentadinho numa sala, no conforto, fecha os olhos e consegue dar um diagnóstico com precisão, sem errar nada. Essa pessoa, supostamente, não seria um médico com as habilidades que a gente requer no vestibular ou até previamente a questionar qualquer coisa dessa pessoa. Então, o que eu acho é você saber identificar realmente aquilo que faz você feliz e identificar isso com a ciência de que é você que tem que saber e não o outro que tem que apontar em você. E seguir o caminho daquilo que vai fazer você dormir tranquilo, dormir feliz, dormir em paz. Também vejo o contrário de pessoas que são filhos. Eu sou cirurgiã, então eu convivi com algumas pessoas porque era filha de cirurgiã e agora eu sou cirurgiã e você vê que aquela pessoa se sente forçada, que aquilo ali é uma frustração, que qualquer conversa ou qualquer paciente vai despontar um clima pesado, uma energia ruim e aquilo ali vai causar frustrações, às vezes, até quem está ao redor. Então, você identificar o que é a frustração do outro é importante, sabe? E você identificar aquilo que faz você feliz diante de um rol de possibilidades de ajudar alguém. Você pode ajudar alguém dentro de uma sala de conforto, na frente de um computador, ou pegando no sangue, pegando na tripa, dando nó. Então, assim, eu acho que a gente está dentro de um curso que tem milhões de possibilidades e você pode, sim, encontrar a sua. Sabe quem eu queria muito escutar? A Ayala. Eu queria escutar qual parte, tem um monte aí. Qualquer uma. Algo que vem de você sempre engrandece, meu filho. Quando o senhor estava falando, assim, vem um monte de reflexão, mas tem uma que eu sempre costumo fazer, e quando eu consigo falar para alguém que está se formando, eu gosto de falar, assim, que veja, você vai se formar, você não vai virar milionário do dia para a noite, porque tem gente que acha que é isso. E o pessoal sai e começa a fazer um monte de dívida, né? Enfim, a primeira coisa que faz é comprar um carrão aí, e aí se endivida 48 parcelas, 36 parcelas. Eu sei que é importante, mas assim, vai ter muita gente que vai precisar de um carro para se locomover de um lado para o outro. Você vai ter um aumento de renda. Muitas vezes você passou a faculdade sem ganhar um centavo e aí no outro mês você está ganhando lá 20, 25 mil reais. E para quem não estava ganhando nada, realmente assim, assusta, né? Você acha que vai poder fazer tudo. E aí, beleza, né? Compra um carrinho mais simples, assim, para se locomover de um lado para o outro, deixa para fazer essas dívidas depois, porque senão você começa a virar escravo dos plantões, virar escravo da medicina, virar escravo de uma coisa e de outra. E aí você, quero fazer uma residência, já perdi a conta de quantos colegas eu tive assim que queria fazer uma residência, mas tinha um estilo de vida tão
tão alto com o que ganhava nos plantões, mas plantão, veja, seu corpo vai pedir um descanso em algum momento, né? Então, se você mantém isso e não consegue pensar um pouco e se planejar, né? Você vai acabar chegando... Você não precisa nem chegar no final da vida lá com seus 20 mil não dando conta para o plano de saúde que está 10 mil, 15 mil, sei lá. Você já não vai dar conta com seus 35, 40. Eu sei que tem muita gente de camisa social aqui, né? Mas assim, eu odeio camisa social. Eu não gosto de me vestir assim. A gente não é o que o outro espera que a gente seja. A gente é o que a gente é. A gente não precisa se portar de alguma forma. E veja assim, nada contra meus colegas que estão de camisa social, tá, pessoal? É só o meu jeito de ser. Eu acho que a gente se encontra hoje num mundo que a gente... todo mundo quer comercialmente... Usa o Instagram de uma forma muito comercial, né? E eu não gosto de coisas que dominem a gente tomando um rumo de algo que não seja orgânico. Então, quando eu pensei em fazer um consultório particular, eu fiz, vou testar, sempre relutei a isso. Eu entrei em medicina porque eu gostava do SUS e eu amava o SUS, eu amo o SUS ainda, apesar dos pesares. E aí eu fiz, vou fazer um teste, né, vou me abrir e tal para isso. E o mundo, hoje em dia, está girando muito em torno disso. E eu fiz esse teste. E aí, quando eu contei para a Gisele, porque, na verdade, eu fiz um vídeo que foi sobre lavagem nasal. Não sei se muita gente viu, mas eu fiz esse vídeo, na verdade, quando eu não pensava em algo particular ainda, mas era tanta gente me perguntando sobre síndrome gripal. E aí eu fiz, caramba, eu estou perdendo, eu estou gastando muito tempo, mas eu posso gravar um vídeo que eu mande para as pessoas. E aí, quando eu gravei esse vídeo, foram mais de 30 mil visualizações. Eu fiquei assustada. E foi algo muito orgânico, assim. Eu falei exatamente porque eu queria ajudar as pessoas. Eu não precisava daquilo ali, eu não tinha consultório particular, não ganharia nada com isso. E aí, depois eu fiz um consultório particular e eu fiquei muito angustiada de ser obrigada a produzir conteúdo. E eu fiz, caramba, isso não sou eu, não dá, assim... Não quero. Eu quero ter o meu Instagram, eu quero ter as minhas coisas, enfim. E foi nesse sentido. E eu vi que a gente estava girando em torno de uma máquina, que é o Instagram, que dizia o que eu tinha que fazer. Não, tinha hora que tinha que ser vídeo, porque só vídeo vai. Tinha hora que você... o que é isso? Não. Tipo, não dá. E aí eu fiz, não quero isso de jeito nenhum. Não penso 100% em nunca vou ter algum consultório particular, algo do tipo, mas não dessa forma. Eu acho assim que a gente não consegue, a gente não tem como sair do que a gente está vivendo agora. A gente vive um processo de mudança em relação a essa questão de internet, de rede social. Claro, eu acho que todo mundo tem que estar sempre muito confortável com o que faz. Não adianta você se lançar num ambiente que aquilo lhe traz mal, sabe? Eu falo isso porque é muito desafiador para a gente que é médico, que entra no mercado de trabalho em que as pessoas cobram para você ter um Instagram, ter um lugar que alguém queira te conhecer. O paciente ele quer agora saber um pouco de você, ele quer saber um pouco da sua vida, ele quer saber um pouco mais. Primeiro, nem todo mundo está preparado para essa exposição, não é fácil, mas a gente não consegue fingir que isso não está acontecendo e seguir porque está acontecendo. Então, assim, eu passei por um momento de início de carreira, de tentar mexer. Isso foi uma coisa assim que, quando eu estava no final do meu fellow, isso já me fazia assim sofrer. Eu disse, nossa, eu não acredito que eu terei que... Mas, assim, foi um longo processo de querer, de trabalhar um pouco isso, né? De, ok, então... tem aquilo ali, será que aquilo pode ser um aliado? Será que eu consigo usar aquilo de uma maneira boa, de uma maneira saudável? Eu não sou ninguém que estou bombando em rede social, não tenho nenhum vídeo viralizado, mas assim, eu tentei pegar aquilo, eu não consigo negar que eu estou nesse mundo, eu não consigo fingir que isso não está acontecendo, então eu vou tentar fazer com que aquilo possa ser bom para alguém. E se, de repente, claro, eu estou falando isso, mas tem gente que vai se sentir 100% desconfortável. Então, assim, você não vai se lançar numa coisa que você está 100% desconfortável. Mas, ok, se eu consigo usar aquilo
para fazer com que um paciente se identifique comigo, porque uma coisa que eu aprendi é que pessoas se identificam com pessoas. Então, assim, você pode tornar aquele um espaço de que alguém olhe e diga: eu quero ser acolhido, eu quero ser atendido, eu quero procurar essa pessoa porque eu acho que essa pessoa tem a ver comigo. E, às vezes, não é só uma questão profissional, porque, ok, você quer que o médico tenha qualidades específicas, técnicas, mas, às vezes, você quer um ser humano que pareça com você, você quer um ser humano que seja próximo do que você é, sabe? E, assim, eu ainda estou num processo de transição, de aceitar, mas, assim, a gente não consegue negar que muita coisa mudou, a gente está inserido num contexto diferente, mas eu ainda estou, assim, na fé, acreditando que a gente pode, talvez, tornar aquilo um aliado nosso, sabe? O maior problema disso é que rede social é como o cinema, várias coisas que envolvem a imagem, elas não conseguem detectar cheiro e temperatura. O maior problema é esse. Se você for fazer alguma coisa, sempre faça pensando em alguém. Escolhe um. Vou contar para vocês uma coisa que eu ensinei para Arthur. Arthur me agradece até hoje isso. Quando ele foi começar a ensinar, estava começando, tem hora que eu fico agoniado sem saber o que fazer, para onde é que eu olho. Olhe para uma cadeira vazia. Inclusive, elogio, digo, muito bem, na cadeira vazia. Ou então, você presta atenção na cadeira vazia, porque ninguém vai brigar com você. Para quem está começando, isso é um mantra bacana. Mas, na verdade, a gente vive de gente, de que olhe, de que sentir toque, cheiro, calor. E é impossível. Esse é um dos pontos onde a própria inteligência artificial, que é algo que vocês precisam estudar, por favor. Eu estou velho, mas eu estudo inteligência artificial todo dia. Vocês precisam, porque ela vai devorar um monte de coisa. Estudar o quê? E eu sei, se eu soubesse, eu dizia, eu criava um curso. Vou botar curso disso, não sei o que é não, mas eu não sei o que é, mas eu vou usar. Já usei para estudar com o Davi, não foi não? Elaborando material para ele, para aprender alguma coisa, para descobrir algo, para criticar, enfim. Então, se eu vou divulgar alguma coisa para alguém, que seja um lugar, que seja uma frase, que seja um poema, que seja qualquer coisa, deve ser algo que você está... Eu sou sincero com alguém, não vou nem dizer a quem é. Então, é para você, pode ser para meu amigo Joãozinho, e publica lá alguma coisa. Porque é para ele mesmo que você está fazendo. O grande sucesso, Nath, que você fez, veja, claro, é fácil você ser jovem, bonita, competente, didática, e ainda apareceu. Aí o cara disse, pronto, adorei isso, viraliza, essa coisa viraliza. Mas você fez pensando em alguém. O relato que Natália trouxe fez um vídeo e 30 mil pessoas, 30 mil visualizações, né? Qual o limite que a gente dá? A rede social não tem limite. Então, assim, alguém que viu o vídeo pode ter se sentido na liberdade de chegar e entrar lá para mandar mensagem, perguntar e demandar coisas dela. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa, na medicina mesmo, assim, é saber dar limite. Na psiquiatria, eu preciso dar muito limite para os meus pacientes. Eu não sei como é a realidade das outras especialidades, mas, assim, às vezes, a sensação, como lá estava falando, assim, quer saber muito da outra pessoa, quer saber, quer às vezes quer se identificar, quer ser amigo, quer ser isso, e às vezes a gente não está preparado também, porque é uma relação. Né? Eu não quero. A minha privacidade, eu acho que vocês notam que eu sou uma pessoa muito reservada. Eu não tenho a minha privacidade, eu adoro uma pessoa, mas eu não vivo atrás, ninguém me vê, festa não sei de quê, fotografado não sei onde, passeando não sei onde, embarcando aqui, partindo. Eu tenho poucas pessoas com quem eu convivo todo dia. Eu tenho muitas pessoas com quem eu vivo. Eu falo porque a profissão me leva e a compaixão me impele. Veja, uma pessoa está precisando, mandou um zap para mim, qualquer dia, qualquer hora, e apagou, lascou-se. Eu vou em cima dela na mesma hora. Teste um dia, manda mensagem e apague. Se você mandar uma mensagem, pode ser que eu demore para ler. Mas se você mandar e apagar, alguma coisa aconteceu, veja. Eu preciso falar, não sei nem porquê, nem com quem, às vezes. Eu ligo, eu levo tanto fora. Às vezes a pessoa liga para mim por engano e eu ligo para ela. Veja, aí levam fora. Não, foi engano. Ah, tá bom. Por que você está ligando para mim? Não foi você que ligou para mim? O seu número ligou aqui para mim? Veja, você faça coisas que signifiquem para você.
isso demanda muito equilíbrio, assim, que é difícil, é uma coisa nova, que a gente tem que se adaptar em certa parte, mas eu acredito que cada um tem seu tempo e cada um tem uma realidade diferente. Então, não é para todo mundo, eu concordo, porque rede social é feita para se conectar com pessoas. É isso que muita gente se perde, né, na parte médica, porque eu acredito muito no que o senhor falou aí, que é você ajudar o outro, né, você pensar em alguém. E eu, toda vez que eu, no início, assim, quando eu pensava em fazer vídeo e tentar me destravar, porque isso é muito difícil, a gente não aprende isso. Então, assim, é muito difícil quando as pessoas me perguntam, mas, Hanna, como é que tu conseguiu fazer esse vídeo? Como é que tu... Minha gente, é uma construção, assim, é um dia após o outro. Mas o que eu sempre tive desde o início foi, eu penso que é um paciente na minha frente. Então, assim, o mínimo que eu posso dar ali, né, eu acho que é muito maior na minha cabeça hoje do que os malefícios, assim, que eu sei que tem e que a pessoa tem que ter um equilíbrio nesse sentido, que vem outros pontos, né? Porque algumas colegas também falam isso. Mas como é que tu aguenta, assim, se alguém pede, parece que é uma consulta, né? Parece que é alguma coisa. Mas, gente, isso você está ali, você está exposto. E você tem que saber falar, né? Justamente o tato com a outra pessoa. E aí você vai levando. Eu acho que tudo é uma balança na vida. E tem gente que não vai gostar de ter que ter essa nuance, né, nas palavras, no jeito de tratar, e tudo bem. Né? Não é para todo mundo mesmo, mas eu concordo com o que Laís falou, que está aí. E aí a gente não pode fingir que não está. E eu acho que as pessoas perdem de ter médicos que sejam confiáveis, que sejam pessoas responsáveis do que está falando, do que tanta gente que a gente vê que faz um curso aí, 1 semana, 2 dias, não sei, e está até assim, muito melhor, né? Vamos dizer assim, do que muita gente aqui que se esforçou para caramba. Então, eu penso muito no que o senhor falou também, da gente não ter vergonha e não ter medo da nossa formação. Então, hoje em dia, eu acho que é o principal, assim, que eu carrego comigo se eu estou ali, né, colocando minha cara para bater, eu penso que eu tenho uma história, eu tenho minha formação, eu tenho que me valorizar também. Quem me conhece hoje não tem ideia que eu já fiz terapia para tratar a minha timidez. Porque eu era extremamente tímida. E no Instagram não era diferente. Assim, eu era uma pessoa extremamente reservada. Passava 2 anos para postar uma foto. E uma das coisas que me fez virar a chave foi numa conversa com um amigo, e ele falou assim para mim, Larissa, tá cheio de gente falando besteira aí na internet. As pessoas falam que querem, que não querem. Trazem muita desinformação. E a gente que é profissional, responsável, que é profissional bom, a gente é médico, a gente tem essa função de propagar saúde, de propagar a informação certa, de propagar a qualidade de vida. E o Instagram, quer queira, quer não, é uma ferramenta, é a ferramenta que surgiu hoje, né? Então, isso fez virar minha chave. Eu fui treinando exatamente nos vídeos. E aí, pegando um gancho de uma coisa que você falou, que foi sobre essa coisa de eu faço as coisas sem pensar no número de pessoas que vão ver. Porque, às vezes, a gente faz uma coisa e a gente quer que aquilo tenha não sei quantas mil visualizações. Mas aí eu comecei a pensar, caramba, se eu atingir uma pessoa, eu ajudei uma pessoa dentro da minha casa. E aí eu me lembro Larissa, que eu tive um se post... você fizer com amor, você vai atingir certamente alguma pessoa e que, para ela, aquele vídeo será inesquecível. O que você fizer, toda vez que você levantar, vá para o shopping, levante a vista, olhe, não tenha medo de gente, não. Tem gente que está precisando só de um olhar. Sabe? Faz um legal, do nada, parece um doido, e aquela pessoa precisava daquela porra, daquele legal naquela hora. Às vezes é só isso. Então, sim, é inspiração. A inspiração vai te dizer. Segue. Uma música que vocês gostam, não é do meu tempo, é de vocês, que é o acaso vai me proteger quando eu andar distraído. Sim, eu preciso baixar um pouco a minha garra para poder conviver de verdade. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente buscar o que a gente se sente bem. Porque quando eu vi, no momento, eu fiz, não, estou muito angustiada, eu me sinto na obrigação, mas eu faço outras coisas. Inclusive, eu tenho o Instagram do meu grupo de dança, né? O Destramelar, que eu trabalho todos os dias, inclusive final de semana, e eu amo isso. Então, faço com muito prazer. Eu uso as redes sociais. Quem são os artistas daqui? Mirla, Natália, Renan. Tem mais alguém que... Fabi. Tem mais alguém que é da arte? Fabi dança comigo. De alguma forma. Todo mundo acaba sendo um pouco, né? Talvez daqui a 3 semanas. Por exemplo, Natália,
Imagine que daqui a 8 anos, 4 dias e 2 horas, você esteja em casa pensando assim, meu Deus, eu deu vontade de ligar para Fernandinho, será que ele quer falar? Eu quero, Natália, eu quero muito que você ligue para mim naquele dia, ligue, não tenha, ligue mesmo, ligue, que eu vou achar massa atender, vou parar tudo, me conta, aí como foi? Eita, é como se eu estivesse lá. Quando você achar que algo pode ser bom ou útil para você ou para alguém, é porque é algo que precisa ser feito. Tudo que a gente acha que talvez valha a pena, diga, jogue, não tenha... Não, é feito, estou em dúvida se faço ou não uma punção lombar. Por favor, faça. É o instinto de você sentir naquilo, dessa porra aqui, isso é uma meningite bacteriana. Às vezes é você sentindo no rapó ali. Agora, não faça por telefone, não. Decida cheirando. Cheira o cara, chegue perto dele, que você vai descobrir muita coisa bacana. Manu disse que nos pequenos frascos tem bem pouquinho perfume. Não, eu troquei. Diga, filho. Mas, por coincidência, eu lembrei que, no final de toda a entrevista, eu perguntava para eles, assim, um conselho que eles dariam para eles mesmos no começo da faculdade. Tipo assim, no primeiro período da faculdade, se tu pudesse te dizer alguma coisa, o que é que tu se diria? Eu acho que 80% dessa galera falou a mesma coisa, assim, para não levar tão a sério, para não ficar tão mal quando falhar na prova, para não pensar que isso vai determinar... para não pensar que isso vai determinar a qualidade do profissional que ele é, que eu levei muito a sério, que eu pensei que eu ia reprovar tal cadeira, e eu desesperei, e eu me arrependo disso. Então, o maior arrependimento deles foi esse, assim, de ter se cobrado tanto, e, no final das contas, eu acho que, para o profissional que eles se tornaram, isso não influenciaria de todo jeito, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Quase sempre, quando a gente não tem filhos, a gente não enxerga algumas coisas. Nas sociedades do mundo todo, seja indígena, claro, que tenha longevidade. Tem sociedades que, por motivos até bélicos, a longevidade é pequena. Mas onde se vive 60, 70 anos, onde se vive isso, a melhor qualidade de vida que pode existir sempre envolve ter filhos. Sempre é bom ter filhos. E, olhe, a maturidade só vem aos 35. Por quê? Porque é quando você ainda tem pais e você já tem filhos. Esses dois laços, quando a maioria das pessoas da sociedade conseguem isso, é massa. E mais, se puder ter mais de um, não faça economia. Até porque a estatística joga ao seu favor. Aqueles que fizeram essa aposta se deram melhor do que o que não fizeram. Veja, eu tenho um filho só. E dou graças a Deus. Quase que não vinha. Davi sabe a história dele todo dia. Foi muito difícil para vir. O que podia fazer dentro da medicina do mundo para poder ele viver? Quando a gente disse, não tem jeito não. Vamos lá, adotar. Nem terminou. A dó, pô, aí veio. Ou seja, com tudo. Diga. E olha que a minha mãe, ela tinha dançado balé. Aí, depois disso, ela percebeu, oxe, não menstruei. Foi ela... Mônica adora balé, porque o primeiro lugar da vida dela, claro que é Davi. O segundo lugar da vida de Mônica, o segundo é a mãe dela. O terceiro é o balé. Então, como é que eu vou chegar? Eu vou chegar com esses outros dois. Davi não vai se embora, o balé não vai. Então, a mãe que está mais velha, daqui a uns 15, 20 anos, eu vou conseguir um espacinho no pódio. Então, tenham, se puderem ter filhos. Quando eu digo filho, não estou dizendo que o filho seja seu, pelo menos adote. Quando Mônica engravidou, veja, já velha, talvez um dos maiores amigos meus me disse, agora, e o amigo gosta muito de mim, agora você vai ver o que é o cuidar de alguém. Agora você vai ver, não, você vai se preocupar com seu filho, em vez de estar tão aperreado, porque sempre me viu preocupado com pessoas. Pessoas sempre me ocupam e preocupam. Preocupam no bom sentido. Preocupam porque eu me sinto útil, não preocupo por outro motivo. Então, quando você vai entender, aí eu disse, agora eu vou entender porque é que filho dos outros sempre serviu tanto para mim, quando Davi nasceu. Não diminuiu minha vontade de cuidar, aumentou, porque eu penso, meu Deus, uma pessoa que tocou no meu filho, que deu uma aula, que explicou para ele alguma coisa, que deu um endereço, que tirou uma dúvida, que passou um remédio, vale tudo para mim. Como é que vale os funcionários do colégio para a gente, não é não? A
A gente sai, as professoras que ensinaram no jardim não, alfabetização 1, 2, 3, jardim 1, 2, 3, 4, 5. Ele está lá há 10 anos, que está no colégio. 10 anos está no Santa Maria. Conheço todos os professores que ensinou quando era pequenininho. Todo mundo vale muito, cada um vale muito para a gente. O fato de conviver com pessoas no dia a dia, pessoas diferentes, faz a gente ser mais inteligente, a gente ter uma noção de mundo melhor, a gente conversar, a gente fazer trocas. Eu acho que faz a gente, como pessoa, ser melhor. E um conselho de vida que eu dou para todo mundo é que a vida, às vezes, ela dá umas rasteiras na gente, a gente sente, mas a gente sempre pode dar a volta por cima, a gente sempre pode olhar o lado bom da lição que as coisas te dão e ser resiliente. Ô, Manu, tu falou aí de rasteira, e uma das coisas que mais me marcou no teu episódio, inclusive eu já postei 3 vezes, de tanto que eu achei necessário tua fala, postei o mesmo vídeo, 3 vezes, mas eu queria que tu falasse de novo da conversa que tu teve com o Fernandinho, na tua época, quando o Fernandinho te deu a notícia de que tu pensou que estava inscrito na Federal, Foi mas, na horrível, verdade, não Deus. estava. Olha, a família, eu nunca vi uma família. Parecia que eles tinham cometido um assassinato. Quando chegaram para falar comigo, que era assim, acho que era teu irmão que estava com sentimento de culpa. Estava todo mundo. Assim, chega uma família arrasada, desolada. Isso o que foi? Eu vou escutar e depois vamos falar com ela. Tem que falar com ela, com a vítima, que era ela. Conta. Então, eu estava saindo da escola, que eu me sentia na escola, eu passava o dia todinho lá. Estava saindo da aula, 9 horas da noite, e aí, quando eu chego, tá aquela comissão, né? Meu pai, minha mãe, meu irmão, Fernandinho, todo mundo com a cara de velório. E aí eles me contaram de que eu não estava inscrita na Federal, me contaram, como é que foi? Não estou entendendo, não sei o quê. Aí eu chorei na hora, chorei no carro, né? Aí Fernandinho me contou, falou que eu tinha todo o potencial de passar na UPE, que era a UPE que eu queria mesmo, e que me botou assim para cima, e eu disse, é isso mesmo, vou passar na UPE. E não chorei mais, chorei no carro. Depois disso, não teve mais uma lágrima derramada por Manuela por esse motivo. Pode ter sido por outros, mas esse não. E era tu que consolava tua mãe, né? Exato. Aí eu consolava minha mãe. Minha mãe tava, morreu alguém. Estava assim, desse jeito. Aí ligava para minha mãe. Ligava para mim. Mas, professor, o senhor acha que ela passa mesmo? Eu acho, não, eu tenho certeza. Eu não tinha certeza não, vice. Eu achava. Mas, veja, não era o que ela estava precisando muito escutar isso e não mudava nada se eu dissesse diferente. Entendesse? Eu dizia, com toda certeza, claro que sim. Mas, menino, por sinal, teve um caso curioso. Esse caso foi curioso. Com Pedro Falcão. A mãe de Pedro brigou comigo, pegou um ar danado. Porque eu disse a ele que eu tinha certeza que ele ia passar. Então, eu já ouvi de que não vai e de que vai. E veja, eu disse, vai dar tudo certo. Aí ele chegou em casa e disse, e agora se não der amanhã? Aí amanhã foi lá falar comigo, braba, que só a gota séria. Eu disse, mas ele vai. Mas não diga, está certo, então não digo nada. É difícil lidar com pessoas, com sentimentos, com pensamentos, principalmente quando se envolve pessoas que estão doentes, né, ou adoecendo. Vocês já pararam para pensar que daqui a pouco tempo vocês vão estar no esplendor da vida de vocês? Duda Zamorano, olha Duda, Davi, você foi visitar a casa dela, não foi, Duda? Foi, quando Duda foi aquela que ganhou o carro no sorteio, aquele meu carro. Lembra quando Davi nasceu, eu queria fazer alguma coisa para homenagear alguém, sorteei meu carro. O meu carro, aí quem ganhou foi Duda. Não, e quando ele sorteou o carro, aí eu estava na organização, né? Eu com muito medo que algum mala ganhasse, pô. Aí eu, caramba, pelo amor de Deus, querendo pegar os bilhetes, tirar o nome dos malas, que vocês sabem quem é mala, pô. Não, mas Fernandinho, e se algum rico ganhar? É injusto, pô. Ele diz, ele tem que deixar o nome de todo mundo, eu mais precisa ser alguém do bem, pô. Por ela, eu teria dado um jeito de botar ali a fichinha dos escolhidos. Meu Deus, eu tinha muito medo que algum rico ganhasse, pô. Quando disse Duda Zamorano, eu, Aí eu fui, disse, filho, eu, tua mãe e tu era um bebê, a gente foi na casa dela para levar o carro dela, que ela ganhou. Tá vendo? Faz tempo isso. Pois é, estamos ficando velhos. Ô, Fernandinho, Diga. tu lembra como... Dá um microfone a Gilmar. Tu lembra como foi o sorteio dele, que ele ganhou a bolsa? Diz aí, Gilmar, como foi o teu? Eu lembro totalmente, assim, tá? Não lembro eu não, posso como foi? ver Lembro aqui não, como exatamente, foi? Lembro porque a gente tinha chegado antes, minha mãe, para falar Chegado mais contigo cedo, como e sempre. tudo. Não. Sua mãe, veja, tinha que chegar mais cedo. A sua mãe, ela mandava em tudo, tá certíssimo.
Olha lá, minha parceira sempre foi. Exato. E assim, eu lembro que ela ficou um tempão conversando contigo e aí, pacientemente, lógico, do jeito dele, terminou e disse, tá, certo. Mas assim, ele vai participar do sorteio. A gente tem um sorteio que faz e que tem para ganhar, né, a bolsa e tudo mais. Ela, não, Fernando, tentou com todos os argumentos, naquela vez, vai participar do sorteio, tá certo. Na hora do sorteio, eu não sei se você fez mais de um sorteio, assim, mas foi exatamente isso. Tinha como se fosse um potezinho, e aí era aquela minha chance, assim. Se não fosse naquele sorteio, não ia fazer Fernandinho, não tinha como. Aí você tirou 6 fichas, né? E aí pediu, alguém aqui da frente, escolhe metade, tira metade. Aí ficaram 3 fichas. Aí, pronto, dessas 3 fichas, não sei nem se foi Davi, foi alguém que pegou e fez, escolhe outro. Aí a pessoa escolheu mais outro, né? Aí ficou aquela expectativa, vai ser esse? Ele fez, não vai ser esse. Escolhe outro. Vai ser esse? Não vai ser esse. Aí ficou o último. Aí no que foi o último foi o meu nome. Aí, assim, só para citar coisas que é um caso curioso, mas foi interessante. Aquela era a minha oportunidade, a minha chance de fazer o Fernandinho, e por mais que minha mãe tenha ido e fazer, e foi depois para a Gisele também, mas assim, no final das contas deu certo, porque você mostrou para ela, não sei nem se o que é que ia acontecer depois, mas mostrou para ela que assim, eu tinha que entrar no jogo, a regra do jogo era aquela, e eu entrei e no final deu certo. Passa para Joseph. Joseph, fala um pouquinho do teu, como tu conseguiu a bolsa. Deixa eu dizer uma coisa para Joseph. Terça-feira, Joseph, de tarde, das 2 da tarde, eu vou estar no teu colégio, vou dar uma palestra para os alunos sobre vestibular e medicina e não sei o que. Eu vou usar teu nome, vice? O Novizão. Joseph, tu tinha falado que tu fosse para Fernandinho porque uma amiga te indicou, né? Conta a história de como foi que tu chegou lá. Eu nem conhecia o senhor, sabia nem que existia, nunca vi na minha vida. E aí eu já tinha conseguido uma bolsa em outro colégio e essa amiga falou, vou em Fernandinho, vai ter uma prova para conseguir uma bolsa lá, quer ir comigo para eu não ir sozinha? Porque tem que pegar 2 ônibus e tudo mais, para eu não ir sozinha. Eu falei, vou, estou fazendo nada, não tinha passado no vestibular, vou. Aí cheguei lá, Fernandinho, né? Gente pra caramba para conseguir fazer a prova. Fernandinho começa a falar, e aí 3 horas, né, de não sei o quê, passaram 5.000 nesse ano, passaram 7.000 nesse ano, todos foram meus alunos, só um que não foi. Aí você fica, eu tenho que entrar aqui, agora eu tenho que fazer. Aí você tem que decidir quanto de bolsa você queria. Tinha algumas vagas para 100%, algumas vagas para 80% e só isso. Foi só isso. E aí eu fiz, vou me inscrever, a prova era no mesmo dia. E eu não sabia disso, eu achei que eu ia para só conhecer o curso em Fernandinho, vai ser legal. Não, é a prova do mesmo dia. Só tinha estudado para o vestibular, já estava alguns meses fazendo absolutamente nada, só ouvindo música. Aí, tive que fazer a prova na hora lá, optei para a bolsa de 80%, fiz a prova na hora. Eu não vi o resultado da nota, mas eu só vi depois que eu tinha conseguido a bolsa. Minha amiga não conseguiu a bolsa. Tu roubasse a vaga dela, basicamente. Pois é. Eu acho que ela não fala comigo até hoje por conta disso, porque ela não conseguiu a bolsa, mas eu consegui. Ô, Joseph, e me diz uma coisa, por que tu acha, antes de chegar para gravar o teu episódio, tu falou, né, eu não tenho nada para dizer, o que é que eu vou dizer e tal, mas depois que tu gravou, que, assim, enfim, foi sucesso total, por que tu acha que teu episódio foi tão assistido? Eu não sei. Não mudou o nome muita inglês. Coisa, não. O nome inglês, Joseph. Deve ser alguma coisa. O nome, eu acho que faz parte. Eu não sei. Eu sou bem neandertal com rede social. Mas assim, eu sou bem neandertal. Eu só fiz meu Instagram profissional depois do episódio. Não tem foto, não tem nada. Tá lá para pegar o arroba. Achei por acaso. Daí tá lá. Ofendidíssima, porque ela não sabia. Achei até interessante que Larissa falou, e eu sigo o Instagram dela, e ela bem desenvolta no Instagram. Falou agora que fez terapia, né? Eu queria até perguntar se ela consegue me ajudar com esse tipo de coisa. A fazer vídeo, eu deixo o cartão. Porque eu não consigo, é zero. Então, assim, quando tu falou, vamos fazer o QG, eu achei que não era nem que me chora, não era interessante. É que eu não ia conseguir falar muita coisa.
Eu tô falando assim, mas assim, eu tô nervoso para caramba aqui dentro. Eu achei que eu nem ia conseguir falar muita coisa, achei que eu ia falar mais de nefrologia e, tipo, quase ninguém gosta de nefrologia. Eu até propus, tu não foi, vou mandar o link pra Dani, achei ao vivo, e tu, não, deixa ela quietinha. E ela queria assistir, eu falei, não, assiste não, porque isso vai ser, não vai prestar. Eu vou falar de nefrologia, ninguém gosta de nefrologia, só que a conversa enveredou por outro rumo, foi falar assim, mais da minha vida e o caminho que a medicina está muito interligado na minha vida. E acabou ficando coisa muito boa, apesar de a Dalton atrapalhar o tempo todo na entrevista. Nossa, a coisa foi fluindo na minha vida. E, assim, como falou de baque de vida aí, eu tive alguns baques ao longo da minha vida. Tive que vencer esses baques. Eu acho que foi isso. Acho que as pessoas gostam de ver assim, os baques da vida dos outros e perceber que a superação... Não que a pessoa goste de ver a queda, né? A pessoa gosta de ver que uma pessoa está ali e conseguiu, apesar de tudo que ela passou, ver a superação. Vocês não esperam nem precisar olhar o bico. Eu acho que foi porque a sensibilidade aflorou. E eu acho que talvez essa conversa... E a conversa foi tão boa, assim, a gente foi se emocionando ao longo das histórias. E as pessoas perceberam que podiam se emocionar, que podiam ter baque, que podiam superar. E foi isso que fez as pessoas virem. Também tem uma divulgação ali por trás que eu não vou contar, né? Eu fui bolsista, né, da academia. E eu passei, depois de um ano, foi assim, relativamente rápido, não foi rápido, porque tem toda uma história aí por trás, né? Enfim. E quando saiu o resultado, eu sempre fui muito tímida e eu não tive a iniciativa de voltar para dar um abraço. Eu disse, nossa, eu me esforcei tanto, eu consegui ser aprovada, mas eu não consegui voltar para dar um abraço. E hoje eu vim numa circunstância que não vem ao caso, eu não queria detalhar, mas bem difícil para mim estar aqui hoje. Eu vim porque eu precisava dar um abraço. E assim, e quando eu entrei e que o senhor começou a falar, eu me senti tocada da mesma forma que eu era tocada 10 anos atrás na aula. Eu me senti estimulada e incentivada da mesma forma que eu me sentia 10 anos atrás. Eu fiquei imensamente feliz e emocionada de ver o seu filho, porque eu acho que eu passei numa época que ele ainda não existia, ele ainda estava no sonho, no projeto. E eu vim assim para agradecer, porque assim o que ficou não foi uma aula de biologia, alguma coisa que às vezes, eu nem lembro mais. Eu acho que é uma questão muito mais de, talvez uma missão de mudar a vida das pessoas. Eu acho que cada um com o que acredita, é usado por Deus de várias formas e usado da maneira certa para a vida de cada pessoa. Ou seja, o que eu precisava eu recebi. Talvez outra pessoa precisava de um conselho de pai, de amigo, ou de um puxão de orelha. Então, você consegue trazer para as pessoas, acho que o que elas precisam muito além de biologia. Não é biologia, não é o ensinamento, é algo mais, sabe? E assim, eu sou muito grata a Deus pela sua vida. E eu vim assim realmente com o coração cheio de gratidão para dizer isso. Vocês acompanharam o nascedouro de usando aula filmada. Eu falei um pouquinho lá do vídeo cassete, mas aula filmada transmitida ao vivo. Por exemplo, naquele 2013 que teve as passeatas, 2013, eu já tinha transmissão ao vivo de todas as aulas. Tudo é transmitido ao vivo, já era, veja, pela internet. Quando veio a pandemia, não me assustou, eu tinha tudo pronto para funcionar. Então, mas eu não sabia que com menos de 15 dias de pandemia, eu anunciaria para o mundo inteiro, todo mundo achando que era mentira, que eu era doido, eu não volto presencial nunca mais. Ponto. Nunca mais volto. Aquele que vocês conheceram, que cresceu muito, desenvolveu muito. Eu cheguei ao ponto, o último ano, 2019, na academia eu tinha 14 recreios por dia. O recreio é mais importante do que aula para qualquer colégio. E era sonho, eu vinha construindo, a sala de estudo trancada, pátio de estudo aberto, muita gente circulando, gente muito boa, muito ruim, gente rica, gente pobre, professor que é genial, professor que é novinho, que não sabe de nada, todo mundo tem utilidade. Mas aí eu vinha gestando. A pandemia explodiu. O plano, a gente tinha acabado de inaugurar uma sala chamada Sala do Futuro. Foi em 2020, janeiro. Inaugurou a Sala do Futuro, uma sala nova, custou mais de 200 mil. Todo estúdio, porque que era o que faremos em 2025. Resultado final, ela não foi usada nunca, porque pandemia, né? E aí, eu trouxe 2025 para agora. Sabe como é que é agora, quando alguém se matricula comigo? Primeira providência, a gente chama sala de aula invertida. Em vez de ter um professor com não sei quantos alunos,
Tem um aluno com não sei quantos professores. Todo aluno que se matricula, ele ganha, na hora que se matricula, pelo menos 5 professores para o grupo do Zap dele. É um grupo do Zap exclusivo, aluno, pai, mãe, eu. E você aguenta? Claro que aguenta. Dá um prazer danado. Pronto, desculpa. Fala. Fernandinho, eu vou aproveitar aquilo que tu falou sobre protocolos. Um conselho que o senhor deu para a gente de não sigam 100% os protocolos. Tenham uma autonomia para sair quando você acha que isso vai ser benéfico para o paciente, para alguém. Então, pegando isso e o conselho que o senhor pediu para a gente dar, se é que a gente pode dar um conselho para você, mas uma das coisas que eu acho que jamais você pode deixar de fazer e de exercer, que acho que isso é uma coisa predestinado mesmo, é que no cursinho, às vezes vocês que estão lá no dia a dia e acompanham a gente, vocês conhecem características nossas que os pais em casa às vezes não percebem. Então, características comportamentais, crenças, objeções que ali no dia a dia, nos estudos, vocês vão percebendo isso. E hoje, dentro de tanta coisa que rege o socialmente, o politicamente correto, essas éticas que tem, não vou falar ética, mas essas normas, nem sempre muito do bem, eu vou dizer assim, socialmente, isso eu percebo que está moldando um pouco a espontaneidade das pessoas. E isso, naquele momento de provação, que é o vestibular, talvez a primeira grande dificuldade da nossa vida profissional, aquelas conversas que você tem com a gente, com ou sem os pais, uma palavra, um conselho, às vezes uma dica arriscada, assim, muito dura, ou o contrário, muito positiva, isso... Esse é o principal motivo de eu ter invertido a sala, de eu ter botado o menino exclusivo. A sala é só dele, para que ele se sinta querido, senão ele não fica mais não. Está mudando tudo, está mudando tudo. É um tempo distópico para um jovem da idade de Davi. É muito difícil, porque os adultos não deixam claro o que querem. Não está claro o que é que pode, não pode, deve, não deve, quem tem valor, quem não tem. Entende? Está tendo um tempo, é difícil. E aí, quando você está num grupo social, e o grupo é eletrônico, é nada. Aí todo mundo vai querer viver só da foto, vai tirar foto de um lado só. O objetivo de buscar isso é falar com gente todo dia. Tem aluno que eu falo todos os dias com ele, porque é online. E aí, outra coisa que eu puxei para mais cedo, eu tenho um menino do 9º ano, 9º, primeiro, segundo, para eu poder mais tempo de vida dele, dá para eu beber mais do que ele é. É feito escolinha de futebol, menino de 11 anos de idade. É lindo, não é lindo nada. Tem 500 meninos e 450 vão se arrombar, e 49 vão se lascar. Vai ganhar 30 mil contos durante 10 anos só. Vê que roubada do CREU. Pernambuco produziu 1 milionário de futebol em 100 anos. E a gente acha, o youtuber, eu vou ficar rico. Vai ficar rico pinóia nenhuma. O jeito mais fácil de ficar rico é gastar menos do que ganha, estudar e empreender. São 3 palavrinhas. Em qualquer área. Você é músico, eu tenho que estudar música, eu tenho que estudar o que eu estou fazendo. Não posso fazer de uma forma qualquer. Estudar não quer dizer ir para a faculdade. Pode ser. Mas é conhecer o que eu estou fazendo e fazer com alma. Isso causa grande resultado para todo mundo. Então, só para finalizar, tu vem para cá, para o meio, para a gente tirar uma foto legal. Vai ser? Perguntar mesmo se alguém tem mais alguma coisa para falar. Duda chegou bem no final, mas ainda bem que ela conseguiu chegar, né? Ela mandou uma mensagem para mim, mas se eu chegar muito no final, eu ainda vou ver Fernandinho. Eu não vou deixar ele embora sem você ter falado com ele. E era muito isso, assim, a minha preocupação. Eu posso dar um abraço nele. Então, assim, que bom que você conseguiu chegar a tempo, né? A tempo de ver Fernandinho. De novo, agradecer a vocês pela presença de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Eu estava dizendo a Gisele aqui, meu Deus, eu quero falar o tempo todo, né? Eu convivi e vi frustrações na minha frente diante de pessoas que se colocaram correntes numa juventude de outrora, e eu sentei, Getúlio Vargas, eu passei 2 anos no sábado como plantonista residente, e eu vi gente ali que nitidamente dizia, Gabi, eu perdi 15 anos da minha filha nesse plantão, então eu vou passar o resto da vida aqui. Eu, não, saia daqui. E eu juro que eu consegui fazer com que uma pessoa pedisse as horas de oração e me mandou mensagem dizendo, Gabi, hoje eu tenho um sábado dia para dormir. Então, só a inquietude
eu tenho que me cuidar e cuidar desse cara aqui. Todo dia, estou no colégio dele, todos os dias. Eu tenho que cuidar de Mônica, veja. A gente está envelhecendo, cuidar um do outro. Cuidem das pessoas que vocês amam. Cuide muito, agrade. Mesmo que perdoar é importante, senão não funciona, não. Vamos só se organizar para tirar a foto antes de fazer o... Tirar o retrato. Esse é o último episódio da temporada, né? Na minha opinião, devia ter um episódio bônus me entrevistando. Bora, chega! Quem é que vota a favor? Quem é que vota a favor? Levanta a mão, quem vota a favor. Levanta a mão. Chega. É nóis, pô, bora. Eu vou dar uma de Anitta aqui, tá? Dizer que eu agradeço a mim mesma